Oi Lilian Mota, tudo bom? Como vão todos que estão assistindo aqui ao meu canal de acupuntura? Lilian, eu não salvei de qual vídeo você fez esse comentário, mas a pergunta aqui é essencialmente falando sobre insônia. Então, uma pessoa que tem insônia acorda entre 2 e 3 horas da madrugada. Ok. Mais importante aqui, na verdade, não é considerar o horário que ela está acordando também, né? A gente tem que pensar em outra coisa. De repente a pessoa acorda 2, 3 horas da madrugada, não consegue dormir mais, você pensa, ai tadinho, não está conseguindo dormir mais. Aí você lembra de perguntar a que horas ele vai dormir. Aí de repente ele fala, eu vou dormir às 8 horas da noite. 8 horas da noite, acorda 3 horas da madrugada, está lá dormindo lá suas 8 horas de sono, tá bom, né? Tá? Então, talvez o problema não seja que ela está acordando às 3 horas da madrugada, mas porque ele está indo dormir muito cedo de repente. Mas será que ele está indo dormir muito cedo e isso é um problema? De repente, não. De repente isso daí faz parte do relógio biológico dela e ela acaba criando esse costume. Tá? Mas de repente para ela não tem problema nenhum. Tá? Ela dormir muito cedo, acordar de madrugada. Tá? Só que o problema é que todo mundo fica achando estranho. Tá? Se tiver casado com alguém, tá? O parceiro pode falar, nossa, mas você acorda essa hora, você tem que estar dormindo essa hora e tudo mais. Só que para a pessoa tá tranquilo. Então, insônia não é necessariamente não dormir no horário certo, acordar no horário certo. Lembra que o sono, na verdade, tem que ser, antes de mais nada, repousante. Então, de repente, essa sua pessoa que está falando aqui, Lili, ele pode falar, vou dormir mais ou menos umas 11 horas da noite, acorda 3 da madrugada e não consigo dormir mais. Poxa, tadinho, dorme só 4 horas por noite, tá? Acho que isso faz mal para ela. Só que, de repente, para ela, tá tudo bem, ela dorme 4 horas por noite e se sente revigorado com isso. É o suficiente para ela. Tá? Não é o normal, todo mundo acha que todo mundo tem que dormir uma média de 8 horas por noite, mas não é bem por aí. Tá? Por exemplo, eu já falei até em outros vídeos, eu descobri que eu tenho um sono de um idoso, tá? Porque eu durmo uma média de 5 horas por noite, tá? E acordo muito bem. Se eu for dormir e ficar dormindo 8 horas por noite, geralmente eu não acordo muito bem, tá? Meu corpo não responde muito bem se eu durmo 8 horas por noite. Então, dormir 5 horas por noite para mim tá tudo bem, tá? Tô falando que eu tô em sono de idoso, gente, antes de mais nada, tá? Por causa disso que eu tava pensando nesse negócio de quantas horas por noite tem que dormir. Aí encontrei essa tabela aqui das horas de sono de alguns animais. Então tem lá vários animais aqui, tá? Então, por exemplo, o primeiro aqui é o tatu canastra, olha, dorme um monte, 18 horas de sono por dia, tá? O último aqui, os cachorros, eles dormem uma média de 10 horas por dia, tá? Dormem bastante, dormem bem mais do que aquilo que seria normal para o ser humano, então. Mas o que eu achei legal nessa tabela foi aqui também, ó. Deixa eu até riscar aqui, grafar, tá? Uma criança dorme 16 horas por dia. Tá? Tem muitos pais que vão falar assim, dorme 16 horas por dia, porque de noite não dorme nada e fica acordado a noite toda. A ver que é esse daí o seu paciente que você estava falando aí, Lilian. A ver que ele está acordando 2 horas da madrugada porque tem que ir lá ver a criança que está acordando nesse horário, então. Aí tem problema, mas o problema não é da pessoa, o problema é a criança que está lá um ritmo todo desorganizado lá, tá? Mas aí eu coloquei criança, tá? Aqui, ó, tá? Tem uma complementação dessa tabela, ela é longa, tá? Dormir 3 horas por noite, ó. Dormir 3 horas por noite, a pessoa tem o sono de um elefante africano, tá? Ou até de um burro, ó, né? Ou de um cavalo, tá? Dorme uma média de 3 horas por dia. Girafa dorme só 2 horas por dia, então é bem pouco girafa, ou seja, isso muda muito de animal para animal, não existe uma regra, mas aqui tem o ser humano, o humano adulto, ó, coloca uma média. Desculpa, uma média de 8 horas por noite. Mas não, isso não é uma média. Não é que a pessoa é obrigada, não é uma lei, tá? Todo ser humano tem que dormir 8 horas por noite, tá? Ele pode dormir até um pouco mais. Tem gente que
tem que dormir mais, tem gente que dorme menos, eu mesmo, aqui ó, por isso que eu falei que eu tenho sono de homem idoso, um homem idoso por aqui dorme uma média de 5 horas e meia por dia, tá? Se bem que nesse caso eu sou um homem idoso já faz muito tempo, desde a minha adolescência já dormi essa média de 5 horas durante a noite e acordo bem, tá? De vez em quando, mais cansado, durmo até mais, tá? Mas depende, então, mas a minha média geral, eu durmo 5, 6 horas por noite, tenho um sono assim, muito legal, gostoso e acordo assim, cheio de energia para fazer as coisas. Então não existe assim uma média, tá? Aliás, não estamos nem falando aqui de sono contínuo, por exemplo, o porco que está aqui embaixo do homem adulto, ó, tem uma média de sono equivalente ao do ser humano, do homem, 7,8 horas por dia. Mas o sono dos animais também não é um sono contínuo. Por exemplo, no porco, que eu pesquisei também, ele dorme e acorda várias vezes por dia. Então ele dorme 2 horas, fica acordado mais tantas horas, depois dorme mais umas 2 horas, depois fica acordado, depois dorme mais umas 2 horas. Então ele tem esse sono picado ao longo das 24 horas do dia. Tá? O ser humano seria a mesma coisa. Tem estudos sobre sono que falou que na verdade o nosso sono mesmo, no sono noturno, antigamente era dividido em 2 horários. Nós acordávamos no meio da noite, na madrugada, fazíamos atividades e depois voltávamos a dormir. Tá? Então tem experiências legais mostrando isso daí. Então o mais importante, e antes de mais nada, não é saber quantas horas por noite a pessoa está dormindo, temos que saber se o sono é reparador ou não, se está fazendo falta para essa pessoa, tudo isso daí deve ser levado em consideração. Então não existem padrões, não existem regras, a gente tem que levar cada caso, cada pessoa como uma pessoa diferente. Tá? Existem certas regras sociais que nós devemos seguir, mas nem todo mundo consegue se adaptar a essas regras, então a gente tem que levar em consideração cada pessoa que a gente vai estar analisando. Tá? Então é isso, gente. Mais uma vez, dá uma olhada lá nos cursos online de acupuntura, estão lá em promoção ainda. Tá? Lembrar que o curso online de acupuntura que estava em promoção, a promoção vai até o dia 15 de fevereiro, então se você quiser, aproveitem, tá? Para fazer esse curso online de acupuntura comigo. Fico por aqui, vamos nos encontrando em outros vídeos, mas aqui eu vou encerrar. Obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Deixe seu like, assine o canal, ative o sininho, aquela história toda, tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima.